Preste bem atenção. Se você deseja convencer através da palavra, através da oratória, saiba dessa regra. Seja para uma pessoa ou para uma multidão, você precisa falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Muito bem, meus caros, chegamos então ao 8º capítulo de Madame Bovary, segunda parte, meus queridos. Sim, nós vamos analisar a obra-prima até aqui, a obra-prima em se tratando dos capítulos, em se tratando do composé desta obra aqui. Por quê? Porque no 7º capítulo nós vimos a chegada do Rodolfo, que é um sujeito iniciado, é um sujeito sagaz, é um sujeito esperto. E quando eu digo esses adjetivos, sobretudo sobre as relações humanas, sobre o trato com as pessoas, principalmente com o feminino. Ele é um sujeito que consegue fazer leituras dinâmicas, rápidas e completas das personalidades, daquilo que está faltando, exatamente naquilo em que ele precisa agir para conquistar. Ele é o sujeito iniciado, ele é o professor da escola em que Leon, em que Emma, em que Charles são apenas alunos, são noviços neste grande convento da vida. Só que o Rodolfo já é o prior, o abade. Ele é o sujeito que tem uma personalidade muito bem formada e sabe identificar os defeitos, os vícios, as virtudes dos outros e usar disso para o seu próprio proveito. E por que eu digo que nós vamos ler aqui juntos a obra-prima? Porque é justamente com as palavras, observando dois discursos, um paralelo entre dois discursos, que nós vamos entender por que o Leon é este sujeito tão esperto, tão sagaz, tão pronto a usar a linguagem para conseguir aquilo que ele quer. Muito bem, meus caros, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Deixe aqui o seu comentário, o seu curtir, é muito importante. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você achou o canal certo, porque aqui nós vamos, além da leitura, colhendo das obras aquilo que de mais importante elas têm a nos oferecer, que é o quê? A formação da nossa alma, frutos para que nós possamos formar a nossa personalidade. Como é que nós fazemos isso? Analisando as histórias que são arquetípicas, como diria Jung, que contam narrativas sobre as possibilidades humanas. Então, toda vez que nós estamos olhando para um personagem, sobretudo destes romances que atravessam os séculos, eles atravessam os séculos porque contam coisas sobre a nossa alma. Nossa alma é pusilânime, nossa alma é fraca, nossa alma é inclinada ao descontentamento, nossa alma é inclinada a uma intensidade mórbida, a sermos fogo de palha em tudo que nós começamos. Enfim, a nossa alma é como Emma Bovary, a nossa alma é como Charles Bovary, e em certos aspectos a nossa alma é como estes personagens. Ok? Então é disso que nós tratamos aqui. Muito bem, o capítulo começa com o início dos comícios. É uma espécie, meus caros, não um comício só de política, como nós conhecemos aqui no Brasil, mas é uma espécie de festa do agronegócio, em que todas as pessoas ali que trabalham com o campo, que produzem frutos, vegetais, leguminosos, enfim, todas as pessoas que participam do agronegócio da região, vale ressaltar que ainda não existiu o boom da Revolução Industrial, pois ainda está engateando, então a sociedade ainda se movimenta, ainda se constrói ao redor do agronegócio. Depende muito do campo, daquele pequeno agricultor,
com a sua pequena fazenda, certo? Ele é muito importante. E estamos falando de uma região bem pequenininha que é Yonville. E o capítulo começa dessa forma. Estão se preparadas ali, uma espécie de feira de exposição, uma Expo Agro, está acontecendo ali naquela região. E é óbvio que todas as autoridades daquele condado estão ali presentes, muito para angariar votos, para exercer influência sobre as mentes que estão ali a escutar o discurso. Tá? Vai acontecer também uma espécie de premiação, então você já sabe como é que é. A politicagem rola solta, certo? E no meio disso tudo existe um casalzinho que já está de braços dados e um falador, um galanteador ali ao pé do ouvido de Emma Bovary. Sim, é o nosso Rodolfo, ok? Você pode se perguntar, mas cadê o Charles nessa história? Onde está Carlos Bovary neste capítulo? Meu amigo, ele está como sempre está, boiando nessa história, ok? Muito bem, os famosos comícios. Qual será o discurso mais interessante? Hein? Se espera de um discurso? Se espera de um orador que está prestes a proferir o seu discurso? Quais serão as suas ideias? O que ele pretende passar? Do que falará? Quantos comprarão as suas ideias? Pois bem, o que o Flaubert faz nesse capítulo? Ele coloca em paralelo o discurso de uma espécie de candidato aos cargos públicos e o discurso em que Leon coloca todas as suas artimanhas para conquistar o coração e outras cositas más de Emma Bovary. Esta é a obra-prima dentro da obra-prima. Se você ler esse capítulo, você vai concordar comigo. Bem, tudo começa então com a demonstração de pompa de todas aquelas pessoas que estão chegando ali para aquela festa do agro, para aquela Expo Agro da região. Tá? E óbvio que as figuras que nós já conhecemos também aparecem. Então o senhor Omas, ou Omé, começa a disseminar ali a sua fala, alugando a orelha da senhorita Lefrançois, que é a dona da taberna mais próxima ali. E lá pelas tantas, com a falação científica, técnica, criteriosa do Homé, ela se enfastia com aquilo. Fica de saco cheio daquela conversa paralela e observa que o seu concorrente, ou seja, o taberneiro do lado, está sendo oprimido, está sendo chantageado por um senhor chamado. Peraí. Lheureux. O senhor Lheureux. Quem que é este Lheureux? Lheureux, ele é o diabo na história. Ele é o sujeito que vai fazer Emma perder até as carçolas, porque vai endividá-la. Ele é o agiota deste romance. E ele está exercendo a sua agiotagem para cima deste taberneiro vizinho, que é um concorrente ali da Lefrançois. O que ele faz? Ele enche as pessoas de promissórias. Para você, jovem mancebo, que não sabe o que é uma promissória, promissória é uma espécie de contrato, bem espécime de contrato, que garante que você vai pagar aquela pessoa que te emprestou alguma quantia em dinheiro. Então você assina uma promissória, um compromisso de que você vai restituir aquela quantia de alguma forma, seja com um penhor da sua loja, um penhor do seu bem. Você vai restabelecer aquela quantia em dinheiro à pessoa que te emprestou. Então você assina aquela promissória, aquele compromisso, para que o credor tenha ali uma garantia. E o senhor Lheureux, ele é o agiota da vez. Ele é o sujeito que faz essas coisas. Só que, à medida que você vai pegando, e isso que aconteceu com o taberneiro, ele foi emprestando, emprestando, e quando chegava o dia de pagar, o que ele fazia? Ele pegava um novo empréstimo. Ele é o sujeito que hoje nós diríamos que usou o seu cheque especial, consumiu todo o salário
fez a dívida no cartão de crédito e usou o cheque especial para pagar o cartão de crédito. Ou seja, ele pagou uma dívida com outra dívida. E foi fazendo isso, até que um dia o Lerro está lá para tomar o seu negócio. E isso deixa muito espantada a Le François, que tem medo, que tem receios quanto a esse cidadão, conhece a história de vida desse Lerro e vê que ele é um baixo, um sujeito que é vil. Certo? E este é o alerta, é a deixa que o Flaubert nos dá para aquilo que vai acontecer com Emma Bovary. Né? No meio das suas extravagâncias, ela vai recorrer a este agiota, digamos assim, e vai acabar também perdendo muito dinheiro e devendo muito dinheiro acima de tudo. Okay? Aguardemos os próximos capítulos. Muito bem, meus caros. Como ninguém presta atenção ao Homé, o farmacêutico, ele sai em direção a Emma. Ele avista a Emma ali e quer cumprimentá-la. Só que Emma já está de braços dados, como você sabe quem? O nosso Rodolfo, nosso Dom Juan da Roça. Sim, aquele sujeito que tem a língua afiada, que sabe penetrar, lá ele, penetrar nos recônditos do coração de mocinhas desesperadas por afeto, por amor, por fantasias. É exatamente isso que ele vai fazer. E como eu disse no começo do vídeo, o Rodolfo, ele sabe exatamente o que Emma quer escutar. Emma quer um amor platônico, ela quer viver uma fantasia arrebatadora, ela quer um dia fantástico, uma paixão impetuosa, cruel, desenfreada, como diria Cazuza. E é exatamente isso que ele vai propor a Emma Bovary. Como eu disse, ele é um orador experiente, ele sabe exatamente o que quer e faz parte da oratória você falar exatamente aquilo que o público quer ouvir. Se você vai pregar para uma sociedade, uma população, um coletivo de gente que é a favor do aborto, você vai usar da sua linguagem em consonância com este assunto, em favor deste lado. Agora, se você vai discursar para grupos mais conservadores, para grupos que apoiam, que sustentam o direito à vida, você também vai falar, né, conforme a dança. Existe um ditado que a professora Lucilena usa muito, e eu achei muito interessante. Ela diz assim, que tinha lá um patrão que gerenciava ali uma empresa, e chegou um funcionário e disse: olha, eu já não aguento mais trabalhar aqui, essa empresa é um saco, você é um péssimo patrão. E o patrão olhou para ele e falou assim: você tá certo mesmo. O cara parou de falar, saiu, foi embora. Chegou um outro funcionário e disse assim: olha, eu adoro trabalhar nessa empresa, você é um ótimo patrão, você paga bem o salário, você trata bem os funcionários, eu quero permanecer aqui por muito tempo. Ele olhou para o cara e falou: você está certo. Só que aí tinha um terceiro que estava olhando tudo aquela conversa ali. O balconista estava olhando e falou: patrão, como assim? Apareceu um cara aqui, falou que a empresa é uma porcaria, você disse que ok, que ele estava certo. Apareceu o outro e disse que você era um ótimo patrão, que a empresa era uma maravilha, e você falou que ele também estava certo. E aí o patrão, e aí ele falou: pô, e é isso? Daí é uma contradição, você tá. E aí ele olhou para esse balconista e falou: você também está certo. Ou seja, você quer agradar, você quer manter a coisa, ou você quer conquistar a afeição, você deve falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque ao final das contas, no final da conta, a pessoa não vai mudar por aquilo que você falou, mas ela vai ser movida por algo que já existe dentro dela. É exatamente isso que faz tanto o orador que discursa a multidão em favor ali do agronegócio, da política local, como faz o nosso Rodolfo. Então, muita atenção. Por mais que nós saibamos que Rodolfo é um sujeito maléfico nessa história, a partir das análises que ele faz de Emma Bovary, nós passamos a
mais entender que ela é uma bobona do que é uma pura inocente. Porque ele nos traz essa nova perspectiva sobre Emma Bovary. Ele desvela alguma atitude romanesca que nós podíamos ter sobre a Emma. Isso é muito interessante de ver. Eu escrevi: Rodolfo não faz só uma leitura de Emma e suas crises emocionais. Ele é um sagaz avaliador no campo das relações humanas. Como um todo. É o ser que realiza, que desvela, que descobre o que está por baixo do véu da mentira. Ele é capaz de tirar a trave do nosso olho para com Emma. Exatamente. Depois que o Rodolfo chega, você começa a achar a Emma muito mais trouxa do que vítima. Certo? Depois das análises anteriores dele, nós começamos a ver Emma muito mais como uma trouxa do que uma apaixonada. De fato, é isso mesmo. Em certa medida, Rodolfo é o iniciado, ele é o mestre na vida em que Charles é apenas aprendiz. Ele não é um novato, não mesmo, não mesmo. Ele é uma pessoa experiente, até porque tem lá os seus 34 anos. Mas lembre-se, a experiência nem sempre é cronológica. A experiência, ela é objetiva, muito mais do que cronológica. Ou seja, não importa quantos anos a pessoa tem, mas quantas experiências ela teve e o que ela tirou dessas experiências. Você há de convir comigo. O fulano que repete lá a terceira série 10 vezes, exagerei, né? O fulano que repete a terceira série 3 vezes, ele já não tem mais a idade de alunos de terceira série. Mas, sobretudo, ele tem ainda experiências de ele precisa de experiências de alunos de terceira série. Ele precisa estar na terceira série, mesmo tendo a idade cronológica fora do padrão de um aluno de terceira série. Você entendeu? Então, existem pessoas com 20, 25, 27, 30, 40 anos que têm uma carga experiencial e, sobretudo, souberam muito bem o que fazer com esta carga experiencial. E você tem pessoas de 80, 50, 70, 80 anos, que apesar de terem vivido muitas experiências, não retiraram absolutamente nada. Não fizeram dessas experiências algo significativo. Então permanecem repetentes em certos aspectos. Certo? Não é o caso do Leão. Não é o caso do Leão. Ok? Tendo percebido. Aí sim, né? O Leão percebe que o Boca Aberta do Homé vem chegando e logo faz uma análise desse personagem. Pô, lá vem aquele amolante, sujeito que amola, o adulador, o falador, o cara que não acresce, que não acrescenta nada demais, né? E decide já tomar uma decisão ali para fugir desse falatório que o Homé vem oferecer. Afinal de contas, quem precisa discursar aqui é o Rodolfo, tá? Para conseguir o que ele quer, que é o coraçãozinho, que já tá, né? Emma já foi. Agora ele só precisa consumar. Isso aí, certo? Diz Leon, por que nos ocuparmos com os outros, Emma? Sua companhia vale mais que a deles. Você há de recordar que o Carlos, ele é um sujeito que troca a companhia de Emma pelo serviço, pela obrigação. Ele é um sujeito terreno, ele é um sujeito que se propôs a fazer as coisas e realmente o faz. Agora o Rodolfo ele é esperto. Ele não deixa a circunstância dizer o que ele tem que fazer. Ele tem o seu objetivo e vai fazer de tudo para conquistar, certo? Ele é um sujeito belicoso no campo das ideias. E isso tem que ficar claro para você, ok? Rodolfo tem um quê que seduz, que atrai. Ele é diferente de todo o resto. Ele é um indivíduo, ele é único, ele é singular. Ele não se deixa misturar. Ele não cai na falação, no falatório. Ele é singular, ok? Capaz de promover um contraste evidente no banal e no fantasioso, como era Leão, tá? Como era Leão. Leão era um cara qualquer. A Emma que projetou sobre ele algumas aspirações, tá? Mas agora, por que ela vai consumar o amor com Rodolfo?
porque ela vê nele uma individualidade. Ela vê nele um sujeito singular. Ok? Muito bem. E aí? Falaram então da mediocridade provinciana. Pô, criticar o provincianismo, criticar as classes mais baixas, criticar ali a vida comum, poxa, é música para os ouvidos de Emo. E é justamente neste ponto que Leão vai bater. Perdão. Que o Rodolfo vai bater. Certo? Isso é música para os ouvidos de Emo. O assunto preferido daquela senhora, aquela serva que se tornou senhora. Lembra que ela era a serva do papai? Que vivia lá no campo? Uma campesina, uma campestre? Agora não. Agora ela é senhora. Agora ela frequenta bailes. Ela está em posição de honra. Ela tem um nome, certo? Fale o que ela deseja ouvir, meu jovem. E aqui fica a dica para você, meu querido. Você que está aí nas aventuras do amor, começando a arte de conquistar donzelas, certo? Aqui a dica para você. Fale aquilo que ela quer ouvir, ok? A guerra dos discursos. Então começa, o Flaubert coloca aqui de maneira magistral, mais uma vez, não vou cansar de repetir. Este capítulo é a obra-prima dentro da obra-prima. É como o capítulo 5, se não me falha a memória, você vai já de me perdoar, da Divina Comédia, em que Dante Alighieri nos narra a relação de Francesca di Rimini e Paulo Malatesta, os, aspas, adúlteros que estão lá no segundo círculo do inferno. Se você não leu a Divina Comédia, você para tudo. Você pode até parar esse vídeo e vai lá ler, tá bom? Eu não vou ficar bravo com você, depois você comenta aqui, ok? A Divina Comédia é obrigação. Okay? Tem que ser o seu livro de cabeceira, tá? É exatamente o que acontece ali. Há uma obra-prima que Dante fez ali e que dentro da obra-prima que é a Divina Comédia. Então, enfim, meus caros, tá? A guerra dos discursos. De um lado, o político tentando gloriar os feitos do governo. Por quê? Você sabe, né? Quando a coisa está prosperando, o governo é o primeiro a dizer que ele que é o impulsionador desta prosperidade. Então, lá vai lá uma espécie de deputado ou melhor, de ministro da agricultura ali, espécie, tá? Não tá claro isso no livro, não. Mas uma espécie de ministro da agricultura, do desenvolvimento, sei lá o que se assemelhe hoje aqui ao que nós temos no Brasil, e vai lá discursar em favor, né? Nossa, estamos avançando porque investimos nisso, não sei o que, o nosso povo é forte. Aquela papagaiada, perdão, que você já conhece. E ao lado desse discurso, tô te chamando de Leão, o Rodolfo, perdão, tá? O Rodolfo tá ali, ó, mastigando a orelha de Emma Bovary. Um fala, e aí que tá, o legal é isso. O Flaubert coloca o discurso do orador, da multidão, e o discurso do diálogo entre Emma e Rodolfo. Isso é muito bacana de observar, ok? Político tentando gloriar os feitos do governo desperta a admiração dos ouvintes. O outro, uma ouvinte admirada. Quem é essa ouvinte admirada? Perdão que o motoqueiro está passando aí. Vamos esperar ele parar o chiado. De outro lado, uma ouvinte admirada, já com ardor em fantasias. Tá ardendo, queimando por dentro de paixão daquele galanteador. Né? A senhora não sabe que há almas constantemente atormentadas, diz o Rodolfo. Precisam alternadamente de sonho e de ação, das paixões mais puras e dos gozos mais intensos. Está descrevendo a personalidade de Emma. Está contando exatamente aquilo pelo qual ela passa. Por que Rodolfo sabe de tudo isso? Porque logo no começo, ele não perdeu tempo. Ele já foi se embrenhando nas relações humanas. Ele já teve contato com várias mulheres. Inclusive, mantém uma aspas. Se você tem um ouvido sensível aí, coloca um tampão agora. Ele mantém uma prostituta. Até faz uma comparação entre ela e Emma. Diz que a Emma é mais G-O-S-T-O-S-A. Ok. Beleza? Muito bem. A senhora não sabe que almas constantemente atormentadas precisam alternadamente de sonho de ação, das paixões mais puras e dos gozos mais intensos?
Balançando-se assim a toda espécie de fantasia, de loucuras, Emma, nessa hora, foi fisgada por este gavião, não é verdade? Muito bem. E aí, Emma contrapõe, nossa, mas eu sou casada, aquela coisa toda, ai meu Deus, como se, é aquela coisa assim, ai, me segura, mas já tá no braço do cara. Ok? E aí o Leão diz o seguinte: há duas morais no mundo, a pequena e a grande, disse-lhe Rodolfo. A pequena e transviada, a dos homens, convencional, ou seja, de ocasião, não é um valor intrínseco, não é um valor pelo qual você vai lutar inegociavelmente. Não é uma coisa ali que você não pode abrir mão. Esta seria a pequena moral. O que ele está falando aqui? Ele está induzindo Emma a agir pela circunstância. Fala assim, não, beleza, eu sou casada, mas eu estou infeliz no meu casamento. Eu não gosto do meu marido, então eu tenho, assim, é convencional essa moral. O que vale mais, a minha felicidade ou a manutenção desse casamento de fachada? Quer dizer, ele vai comendo a orelha ali da Emma, tentando colocar nela essa sementinha do mal, certo? Então existe aí a pequena e a grande moral. Pequena e transviada. A dos homens, a nossa, a convencional, específica, mutante, mutável. E a dos céus, eterna e imutável. Aí ele estabelece uma distância enorme entre a moral que Emma pode mudar, a pequena moral, e a moral eterna, a moral que rege os astros, ou seja, a ordem que estabelece a constância das leis da natureza, vamos dizer assim, e a moral nossa, que nós podemos aí mexer, negociar, mover, cambiar, ok? Tudo isso para quê? Para induzir Emma a cair no seu discurso, tá? A força do discurso, nós vemos então a força do discurso, tanto do orador quanto do nosso Rodolfo. Não era preciso chamá-la, todos tinham a boca aberta, como a beberem suas palavras. Todos tinham, que é o coletivo, e também você deve imaginar a Emma de boca aberta ali, suspirando, balançando a cabeça como é verdade, fazendo aquela verdade interior. Lembra que eu falei para você que quando você quer convencer, você deve discursar de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir, com o que já existe dentro do coração, do interior das pessoas. É o que nos diz este livro, este autor, né? O Dale Carnegie, não sei se está assim correta a pronúncia, neste livro aqui, ó, Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, ok? São lições valiosas. O Dale Carnegie é um autor best-seller, fundador de instituto, poxa, talvez o pai da oratória moderna, tá? Muito interessante este livro, já li e, poxa, vários ensinamentos, várias anotações aqui a respeito. Então, muito bom mesmo. E ele nos diz isso. Você deve falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Você deve trabalhar aquilo que já existe dentro do interior das pessoas. Ok? E é justamente isso o que o Rodolfo faz. Certo? E aí, com aquelas palavras doces do Rodolfo, ela começa a se lembrar da vida fantasiosa que ela teve com o Leon e, sobretudo, daquela experiência que ela teve no palácio, que ela valsava, aquele amor que ela poderia ter e que agora pode realizar de uma vez por todas, né? Não, lembra que a gente não tem uma pessoa pusilânime, nós temos um cara decidido que vai consumar o que ele quer. Então, ele só precisa do passo de Emma, porque o dele já está dado, ok? Rodolfo e Bovary discorriam sobre sonhos, pressentimentos, magnetismo, depois as afinidades. Ou seja, ele fisgou, ele preparou, deu o bote certo ali. Outra coisa interessante de você, meu querido, de nós observarmos como um todo, é esta relação, este encontro, esta, esta afinidade construída não existiu com o Charles, tá? Apesar dele estar indo ali na casa, indo à casa dos Rouault,
Isso lá no terceiro capítulo, terceiro ou quarto capítulo, que nós analisamos já aqui, está na playlist. As visitas dele são visitas tímidas. O Carlos é um sujeito tímido, acanhadíssimo, como nos diz o próprio Flaubert. Então, ele não toma a iniciativa. Não existe um diálogo grande entre Emma e Carlos. Sobretudo lá no comecinho do namoro. Nem existiu namoro. Ou seja, não existiu um encontro para que ela projetasse uma fantasia assim glamurosíssima sobre o nosso Charles. Então, é como se ele não tivesse mostrado, e realmente ele não tinha condições de fazer, e ficou faltando este encontro. Tá? E pro feminino isso é muito importante, né? A ocasião ali faz o ladrão e faz o noivo. Faz o cara. Né? Então, isso está acontecendo agora com ele, certo? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Como diria aí o Cazuza. Paixão cruel desenfreada. A Emma, depois desse discurso, acredita piamente que ela nasceu para viver com o Rodolfo, certo? Então, ao senhor Rodolfo, uma medalha de ouro pelo seu discurso, porque realmente ele é um grande orador nesse aspecto aí. Ele sabe cantar mulher, certo? E aí a nossa querida Emma, que é uma uma ave de rapina quando se trata do trato com o Charles, tornou-se uma pombinha cativa, uma rolinha presa na gaiola do discurso do Rodolfo. Já era, tá no papo, certo? Está no papo. Muito bem, meus caros. Este foi o vídeo tratando aqui, então, do 8º capítulo, a obra-prima dentro da obra-prima. É óbvio que ela não substitui a leitura. Eu recomendo fortemente que você faça a leitura deste capítulo, que é riquíssimo, tá? Que é riquíssimo. E que você vai ver essa obra-prima dentro da obra-prima. Certo? Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo, não canso de dizer. Aqui nós fazemos mais do que simplesmente ler um livro, nós vamos além da leitura, colhendo das obras aquilo que de mais importante ela tem a nos oferecer, que é a formação da nossa personalidade através desses recortes, através da vida desses personagens. Provavelmente você nunca, aspas, traiu alguém ou esteve tão intensamente envolvido com uma outra pessoa, mas através desses personagens você consegue entender e participar dessas situações. Eu dava um exemplo a um amigo meu, o seguinte, olha, eu nunca estive em alto mar com o amor da minha vida, prestes a morrer, congelado, e pude salvar a vida dela nessa história. Que história é essa? É a história do Titanic. Só que a partir do momento que eu assisti o filme, eu participei de alguma forma e vivenciei aquela experiência, mesmo sem ter vivido na vida real. Mas eu tenho esta figurinha na mente. De certa forma, eu saberia mais ou menos como agir numa situação como essa. Por quê? Porque eu vi um recorte, porque eu vi um espelho, porque eu vi alguém fazendo. Ou seja, eu tenho um exemplo desta experiência. É justamente isso que nós fazemos quando lemos um livro. Sobretudo um clássico que atravessou gerações. Ele atravessou gerações. O Titanic é o filme que ganhou tantos Oscars e que se tiver passando na TV, você vai assistir. Por quê? Porque ele fala das relações humanas. Ele conta uma história que, de certa forma, seria completamente possível de nós também vivenciarmos. Então, é por isso que essas obras atravessam o século, porque falam as nossas almas. Tá joia, meu querido? Meus queridos, fiquem com Deus. Acompanhe aqui o canal, a playlist está bem legal. Nós estamos aqui viajando por esta obra, Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
Certo? Um forte abraço, deixe seu like, deixe seu curtir, comente, faça uma sugestão e até a próxima.